paz do Senhor Jesus, igreja. São Mateus capítulo 24, versículo 36, é o texto da nossa meditação. São Mateus 24, 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, senão os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Alguns detalhes interessantes desta mensagem. Primeiro, não há nada, absolutamente nada que confirme a volta de Jesus. Se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser daqui a 1 ano ou 10 anos. Nada absolutamente confirma. É um segredo que cabe ao Pai. O casamento da noiva é só o Pai que determinará aquele dia. Amém? Quem está sabendo que é o casamento da noiva, chamada igreja, com o Senhor Jesus o noivo? Quem está sabendo? Vou repetir novamente esse verso 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Porque é um princípio estabelecido pela vontade do Senhor. Agora, esse versículo 37, embora o texto é absoluto em dizer que ninguém sabe, mas o verso 37, ele abre um precedente para nós entendermos que a volta do Senhor não está tão longe de nós. Não sei se vocês conseguem entender isso. Quem é que está sabendo que o Senhor Jesus virá para arrebatar a sua igreja? Quem está sabendo? Portanto, através deste versículo que nós percebemos, o versículo 37, que a volta do Senhor não está tão distante. Quais são, portanto, as afirmativas que garantem isto? Vamos lá então? Vamos lá, as afirmativas do verso 37. Como foi no dia de Noé, assim será na volta do Senhor. Então há uma ligação entre os dias de Noé e os dias da volta do Senhor. Há uma interligação. Aí você pode me perguntar, e o que houve nos dias de Noé? Vamos então, para quem já conhece a história, para quem não conhece, Noé foi conhecido como o pregoeiro da justiça. Aquele homem que Deus chamou para executar um juízo. Deus chamou para pregar a palavra e executar um juízo sobre aquela geração, sobre aquele povo daquela época. Deus olhou e achou Noé uma pessoa para transmitir essa mensagem. Qual era a palavra do Senhor? Que ele ia destruir aquela geração. Pedro descreve, vamos até ler essa passagem de Pedro, o apóstolo Pedro. Pedro descreve de uma forma muito interessante a respeito desta passagem. No capítulo 2 de 2 Pedro, o versículo 4 a seguir. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, encerrou as cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Olha o que Deus fez. O Senhor chamou aquele povo da época do dilúvio, mundo dos ímpios. O versículo 6:
condenou a subversão das cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as em cinza, pondo-as, por exemplo, para os que vivem no pecado. Livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todo dia sua alma justa, pelo que via e que ouvia das suas obras de injustiça. Agora o versículo 9, olha o que diz a respeito de nós. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Amém? O que o texto nos dá ideia? Deus entrou em juízo com os anjos, Deus entrou em juízo na época de Noé, Deus entrou em juízo no tempo de Sodoma e Gomorra, e Deus entrará em juízo agora com esta geração. Quem está entendendo, diga amém. Eu creio na palavra do Senhor como ela é. Agora esse versículo 37 de São Mateus, para você entender, eu preciso voltar lá atrás novamente. Deus chama Noé e diz: Noé, prega a minha palavra e diga para este povo que eu vou destruir toda esta geração. Você vai construir uma arca para mim, e durante o período do teu trabalho você vai pregando e vai mostrando para este povo que eu vou entrar em juízo contra eles. E Noé continuou fazendo, era Deus falando, ele entendeu o chamado e ele começou a pregar. A minha pergunta: o povo creu na mensagem de Noé? Creu ou não? Ninguém creu, meu irmão, ninguém. A família que estava com ele, sim, a família dele creu, mas ninguém mais. Deus falou com Noé: Noé, faz a arca, eu te dou todos os traços da medida, todos os sinais. Deus falou, ele disse: vou fazer. E enquanto ele fazia a arca, o povo simplesmente comia, bebia, prostituía, matava, roubava, casava e dava em casamento. O povo não acreditou em nada. A minha pergunta é diferente de hoje, não? Nós não estamos falando que Jesus vai voltar? Veja a associação, ou aliás, veja como Deus associa um texto ao outro. O Senhor diz que como foi no tempo de Noé, será agora. A pergunta que eu faço: será que o povo está crendo nesta mensagem? A nada. A nada, o povo não está nem aí. Estou pregando aqui, tem gente que está dando risada, tem outros que está mascando chiclete, tem outros que está falando besteira, me ouvindo, acompanhando no rádio. Tem pessoas que já até falaram palavras de maldição. Põe esse burro para calar e vai embora, aí afora, porque o povo não crê, meu irmão. Como foi nos dias de Noé, será agora. A mesma coisa. E Noé está fazendo a arca, o tempo passando, e Noé prega e o povo zomba. Chegou o dia, Noé encerra, e o Senhor é avisado que a palavra estava encerrada, ou seja, o tempo de Noé se cumpriu. O Senhor mandou, agora presta atenção, Noé chamar os animais, já que os homens não quiseram entrar na arca, chama os animais. Noé chamou os animais ouviram a voz de Deus e entraram para a arca. Isaías capítulo 1: o boi conhece o possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas o meu povo não me conhece. Os animais entraram para a arca, o Senhor fechou a porta do lado de fora. Quando o tempo mudou e de repente começa a chuva, e o tempo começa a mudar, trovões, chuva que caía, aí o povo começou a entender: Noé, agora era a hora. Meu irmão, o arrependimento vai bater tarde demais. Noé, abre-nos agora. Pois é, mas é exatamente esse quadro, é para mostrar que assim será na volta do Senhor. Não estamos aí pregando, não tem milhares de irmãos e irmãs anunciando a volta de Jesus, o povo não está nem aí. O negócio deles é fumar, beber, prostituir.
Eles querem igreja fácil, que não precisa fazer nada. Quanto mais igreja que abre a porta é melhor. Quanto mais igreja fazendo milagre, fazendo cura e prosperidade, sem compromisso com a palavra, é melhor. O povão quer liberdade, meus amados. O povo quer pecar, o povo quer liberdade. Agora, uma coisa eu quero deixar bem claro para vocês: a volta do Senhor está batendo as portas. Aleluia. E outra coisa, hein, meu irmão? Você não vai entender se você não for espiritual. Porque o dia do Senhor será um dia comum como qualquer outro dia. Alguém vai sair para o trabalho, outros vão sair para a praia, outros vão pôr 38 na cintura para roubar, outros vão para a igreja. É um dia normal como qualquer outro dia, agitado, todo mundo bebendo, outros fumando, outros jogando, outros chorando nos pés de Jesus, sentindo a presença dele. Mas vai ser exatamente assim. Aqueles que tiverem avisados estão sentindo a graça de Deus. Aqueles que não forem avisados, ocuparam. E o Senhor virá num dia natural, um dia comum, um dia absolutamente normal. E o povão estarão aí. Os sinais estão acontecendo, claro. Um dos sinais é isso: comiam, bebiam, casavam, dá casamento. Ou seja, deleites da carne. Nunca se viu falar em tanto deleites da carne, até mesmo dentro das igrejas. Os pastores hoje estão preocupados, não é como segurar alguém ouvindo a palavra, é como conter a multidão no prazer da carne. Como conter uma multidão que fique na igreja, que dê o dízimo e que faça volume, mas para viver na carne. O povo não quer nem saber de Deus. O negócio deles é viver uma vida livre à vontade. Crentes, meus amados, estão aí na televisão, estão aí no pecado de adultério, estão aí fazendo o que o mundo oferece. Mulherada não está nem aí, a roupa sensual, cabelinho cortado, falando em língua estranha, está aí, e o pau comendo. E o Senhor está dizendo: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor. Diz o texto do versículo, eu acho muito bonito esse texto aqui do versículo 39. E não perceberam. Eles não perceberam. Irmão, quem não tem o Espírito de Deus não vai perceber nenhuma diferença em nada. Quem é que percebe? Será que alguém que passa ali na rua e olha para cá percebe que nós estamos aqui servindo a Deus? Quanta gente que passa ali na rua, olha para cá, diga o que eles falam: turma de trouxa, dando dinheiro para pastor. Ou quando não, olha para cá e diz: esse povo é religioso, aí ó, perdendo tempo. Essa é a visão deles. Eles não creem que nós estamos aqui servindo a Deus. Eles não creem que nós estamos aqui dizendo: Jesus, arruma a nossa vida, porque o Senhor virá e nós precisamos encontrar contigo. Eles não creem nisso. Eles não creem que nós viemos aqui para adorar um Deus vivo e eterno. Eles não creem que nós viemos aqui pedir a misericórdia do Senhor. Ele não crê que nós viemos aqui consertar a nossa vida para encontrar com o Senhor, quem sabe ainda hoje. Meus amados, como eu disse, volto a repetir, eles não percebem absolutamente nada. Mas aquele que tem o Espírito Santo está atento, porque Deus tem falado com sua igreja. Vou repetir: quem tem o Espírito de Deus sabe que a volta do Senhor Jesus se dará a qualquer momento. Eu chego até a pensar que nós vamos ser arrebatados para este grande dia. Quem é que espera? Quem é que espera? Eu creio que nós ainda somos a geração do arrebatamento da volta do Senhor. Aleluia! Eu chego até a acreditar, não é doutrina,
não é uma afirmação absoluta. Eu estou dizendo que os sinais que estão aí podem confirmar isso. Aquecimento global, chuva em exagero em muitos lugares, terremoto em vários lugares, a violência que está gerando coisas terríveis, a abertura da liberdade para as igrejas evangélicas, tudo isso são sinais da volta do Salvador Jesus. Essa decadência moral, essa decadência espiritual é a volta do Senhor. O Senhor está às portas para buscar a sua igreja. Por isso, meus amados, como foi no dia de Noé, assim será a volta do Senhor. Não estamos duvidando em absoluto de que Jesus está aí às portas para levar a sua igreja. A Bíblia diz que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A minha mais, assim, eu não diria preocupação, mas a minha atenção é voltada exatamente para o meio chamado cristão. Aqui entre nós, irmão, entre nós, eu já estou me referindo à igreja de Jesus Cristo, que nós servimos a Deus aqui, debaixo desta palavra. Tem pessoas que estão enfadadas desta palavra. Entre nós tem pessoas enfadadas. Elas querem uma porta mais livre para fazer o que deseja a carne. Sabe como é que a Bíblia chama isso? Multiplicação da iniquidade. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Aleluia. Multiplicação da iniquidade. Muita gente está abrindo mão da palavra, abrindo mão da verdade, abrindo mão do Espírito de Deus para entregar a luxúria aos prazeres da carne. E há um apelo veemente. Há poucos dias teve até um certo obreiro que fez um apelo assim: pastor, se nós não abrirmos um pouco a mão dos princípios da doutrina, muita gente vai embora. Quase que eu falei com ele: se você quiser ir junto, pode ir. Nós vamos servir ao Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, por multiplicar a iniquidade, muitos crentes estão perdendo até mesmo a essência deste evangelho. Eles passam a crer numa igreja mundana, eles passam a crer numa porta aberta para qualquer coisa, mas não para viver a santidade da palavra. Isto são sinais que evidenciam a volta do Senhor Jesus. E nós podemos dizer: ora vem, Senhor. Quem espera este Jesus voltar? Aleluia. Vamos ficar em pé.